Nós vamos dar prosseguimento ao nosso comentário bíblico, né? No primeiro vídeo, nós falando um pouco sobre a disciplina cristã, nós paramos aqui no segundo ponto, o propósito da disciplina bíblica. Então, manter a honra de Cristo, inclusive está até escrito aqui na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu já comentei sobre isso aqui no primeiro vídeo, né? Explicando que quando o cristão não dá bom testemunho, acaba desonrando o nome de Cristo. Segundo propósito, frear o comportamento pecaminoso. A disciplina tem essa finalidade de frear o comportamento pecaminoso dos membros do corpo de Cristo. Quando não tem disciplina, o cristão, ele perde a sua identidade cristã, ou seja, as pessoas acabam que não conhecem ele, não reconhecem ele como seguidor de Cristo. Terceiro ponto, não tolerar a prática do pecado. Então, o propósito da disciplina bíblica é não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar o pecado. Tem até uma advertência de Deus, né, contra uma das igrejas, está em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti o tolerás que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os seus servos. Então, amados irmãos, quando um membro do corpo de Cristo está em pecado diante do Senhor e chega a ter o conhecimento da liderança, que aquele indivíduo, com aquele irmão, com aquela irmã está em prática de pecado escandaloso contra o Senhor, que está trazendo até escândalo para a obra do Senhor, e tem testemunhas, aí tem que chamar esse irmão, conversar com ele, numa boa, ouvir dele realmente o que está acontecendo, porque quando não existe a prática da disciplina, além do escândalo que pode trazer para a obra de Deus, além do prejuízo que pode trazer para a obra de Deus, aquela pessoa corre o risco de contaminar a mente de outros irmãos ali da igreja, e outros irmãos podem correr o risco de concordar com aquela prática, talvez praticar a mesma coisa e a identidade cristã vai só desaparecendo ali do caráter das pessoas que estão ali servindo a Deus, ou seja, vai contaminando o rebanho. Então nós não podemos tolerar o pecado. Estou fazendo aqui um breve comentário para finalizar o nosso estudo. Terceiro, as formas de disciplina bíblica. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que filho há a quem o pai não corrija? A quem o pai não corrija? Todos os crentes de alguma forma tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo. A disciplina como forma de restauração. Nós já falamos sobre isso também no primeiro vídeo. A disciplina tem essa finalidade de restaurar a pessoa, igual a pessoa quando transgride as leis da terra. Em muitos casos, a pessoa vai preso, fica lá dias, meses, até anos na cadeia, numa penitenciária. Ele está sendo disciplinado, ele está sendo corrigido. E a finalidade é fazer com que essa pessoa sair da cadeia, saia regenerado, saia restaurado, saia disposto a produzir outro tipo de comportamento, outro tipo de fruto. Então a disciplina tem essa finalidade. À luz da Bíblia Sagrada, para as ovelhas de Cristo, a disciplina tem a finalidade de restaurar
a vida espiritual da pessoa. A disciplina não é para lançar a pessoa no mundo, é para tirar a pessoa da presença de Deus. Amém? A disciplina como modo de exclusão, esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecida como cirúrgica, isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Então, irmão, a disciplina, quando a pessoa é disciplinada, querendo ou não, ele fica privado, dependendo da disciplina, ele fica privado de participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. O comentarista ele diz que esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque um membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois... Aí o comentarista ele usa o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Já pensou, irmão? Um membro do corpo de Cristo ser chamado de iníquo. Aí daí dá para você ver, né? Porque tem crente que pensa assim, as igrejas de hoje são diferentes das igrejas de Coríntios. As igrejas de hoje têm muitos problemas, as igrejas de antigamente, as igrejas contidas na Bíblia Sagrada, da qual o apóstolo Paulo fundou, o apóstolo Paulo enviou carta, não eram igrejas problemáticas igual nos dias de hoje, as igrejas do primeiro século, igrejas do segundo século. Irmão, você está enganado. Quem pensa dessa maneira está enganado. Em primeiro lugar, não existe igreja perfeita. A igreja somos nós, constituídos de pessoas falhas. Segundo lugar, as igrejas que você acha que eram igrejas super espiritual, igual a igreja de Corinto, que era uma igreja muito espiritual, ao mesmo tempo que ela era muito espiritual, era uma igreja problemática. Você vê isso aí no primeiro capítulo de Coríntios, aos Coríntios, naquela igreja estavam existindo grupinhos mesmo, Alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, outros diziam, eu prefiro Apolo, alguns diziam, eu sou de Cristo, grupinhos dentro da igreja. E Paulo vem doutrina, chama a atenção daquele povo, dizendo que Cristo não está dividido. E ele mostra, dizendo que um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, falando sobre disciplina, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Cadê? Está aqui. No capítulo 5, no primeiro versículo, Paulo já diz assim, geralmente, 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Você sabe o que é fornicação? Fornicação, até onde eu sei, é uma espécie de namoro ilícito. A pessoa está namorando e antes do casamento acaba avançando o sinal dentro do nosso conceito bíblico de igreja. Não estou falando do povo do mundo, não. O povo do mundo começa a namorar hoje e amanhã já está junto. Existe caso e casos. E ainda dizem que estão namorando. Então, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios. Olha só. Ou seja, Paulo estava dizendo que nem entre os gentios estava havendo esse tipo de comportamento. Ou seja, aqueles crentes estavam com um comportamento pior do que os descrentes. E Paulo fica sabendo disso e envia uma carta para chamar a atenção daqueles crentes. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Lembra que eu falei do próprio vídeo? Que teve um irmão ali que estava sendo... Teve um irmão da igreja de Corinto que estava sendo disciplinado porque estava tendo relação sexual com a sua madrasta. Na hora eu não citei o texto bíblico, mas está aqui, ó. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchado, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então o apóstolo Paulo, ele exortou a liderança que tirasse aquele irmão da comunhão do corpo de Cristo, devido ao comportamento daquele irmão. Então, irmão, o apóstolo Paulo ficou tão aborrecido com aquela situação
que ele diz aqui, esse mesmo capítulo, aqui no versículo 15, 5, diz assim: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E Paulo prossegue, né? Um pouco de fermento levera toda a massa. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou esse tipo de situação, ele orientou a igreja, a liderança disciplinar. Então, tem casos, sim, que a pessoa é tirada da comunhão do corpo de Cristo, dependendo do pecado, como pecado sexual, porque se não tratar aquele crente, se aquele crente não for disciplinado de alguma forma, aquele crente vai estar ali junto com o corpo de Cristo, mas vai estar ali como uma pessoa morta espiritualmente. E nesse caso, olha só, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Então, dependendo do pecado que a pessoa cometeu, antigamente usava-se muito a expressão, como é que eu me fugi aqui agora? É uma outra palavra, não sei se é a palavra fora de comunhão. Vamos ver se o comentarista aqui fala sobre essa palavra. E excluir. Antigamente usava muito a palavra excluir. Fulano está excluído. Então hoje essa palavra quase não é usada porque infelizmente muitos crentes imaturos, qualquer coisinha quer levar a igreja na justiça e não entende que muitas disciplinas são aplicadas à luz da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo mesmo deixou bem claro aqui que devido àquele caso de relacionamento sexual ilícito, contrário aos princípios bíblicos, aquele crente deveria ser excluído do corpo de Cristo. Então, dependendo do caso, a pessoa não só é tirada da comunhão do Senhor, mas a pessoa também ele é excluído. Olha o que está falando aqui, né? Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Olha o que Jesus falou sobre a igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja, irmão, a liderança, tem essa autoridade da parte de Deus de tomar certas decisões espirituais sobre um membro do corpo de Cristo, se ele estiver vivendo, se ele é batizado nas águas, se ele é membro do corpo de Cristo, se ele toma a Santa Ceia do Senhor, mas decide por conta própria, porque tem membro que é corrigido, mas muda de vida. Mas tem crentes que não, eu tô nessa situação, eu tô assim, assado, mas eu não vou mudar porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu não estou nem aí para disciplina, porque eu tenho direito de fazer o que eu bem quiser com a minha vida. E a palavra do Senhor nos diz, obedecer aos vossos pastores, porque eles velam por vós e são eles que vão dar conta de vocês naquele dia. Mas tem pessoas que têm crente bocudo, vou dizer assim, né? Crente com o nariz empinado que diz, eu não obedeço pastores. Então você não obedece Jesus, nem obedece a Bíblia, porque o próprio Jesus mandou obedecer os vossos pastores. Ou você acha que Jesus ordenou os pastores apenas para dirigir culto? De modo algum. Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor Jesus diz que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Esse aqui é o caso da pessoa que é disciplinada e não aceita correção. Vamos ver o que está escrito aqui? Mateus, antes da gente finalizar, Mateus 18, versículo 17. Irmão, isso aqui é só um comentário básico, entendeu? Esse comentário básico. Não dá para a gente entrar num estudo dos mínimos detalhes sobre a disciplina cristã, mas deu para você entender que existe essa necessidade de disciplina cristã. Mateus 18, versículo 17. Vamos lá. Vamos partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,
para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. A princípio aqui está falando sobre relacionamento entre 2 irmãos, um tá desafiando o outro, um está provocando o outro, um pecou contra o outro. Aí o irmão vai lá e repreende ele, chama a atenção dele e não quer ouvir. Então Jesus recomendou que Jesus recomendou o seguinte: se ele não quiser te ouvir, você vai lá e chama 1 ou 2 testemunhas para que toda palavra seja confirmada. E se não escutar, aí vai informar a igreja. E se também ele não escutar a igreja, Jesus falou que deve ser considerado como gentil e publicano. Então tem muitos casos, mas não tem jeito. Tem casos de disciplina que primeiramente tem que ser tratado ali numa reunião entre o réu, entre o irmão que cometeu o delito e o corpo de obreiros para decidir. Tem casos que tem que ser disciplinado, tem que ser tratado junto com toda a igreja. Tem casos que o próprio pastor, junto com os 3 obreiros, resolve na secretaria. Então, cada caso é um caso, mas sempre com testemunha. E o objetivo é restaurar a vida espiritual. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja de qual fazer. Eu aconselho você, para você ter um entendimento melhor sobre esse assunto que nós lemos aqui, eu aconselho você ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Viu, irmão? Se você tiver condições, você lê lá 1 Coríntios capítulo 1, 2, aí vem 3, 5, até o capítulo 6. Tá bom? Aí você vai ter um entendimento melhor sobre como é que estava a igreja de Corinto e o que o apóstolo Paulo falou sobre esse assunto de disciplina cristã. Então nós vamos finalizar o nosso comentário bíblico, né? Conclusão: nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Amém? Finalizamos o nosso comentário bíblico. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Lembre-se, se você for um membro do corpo de Cristo, se esforce para sempre participar da Santa Ceia, se esforce para dar bom testemunho. O Espírito Santo está dentro de você. Quando ele te chama a atenção é porque ele quer o seu bem. Quando ele me chama a atenção é porque ele quer o meu bem. Se algum dia na sua caminhada, que Deus em Cristo te livre, mas se algum dia na sua caminhada você tiver algum deslize espiritual, não se entregue ao pecado, não se dê por derrotado, não vá para o mundo, confesse a Deus o seu pecado e dependendo do erro, que tem casos que basta o crente confessar para Jesus. Mas tem outros casos que é bom o crente não é confessar, é chamar a sua liderança e falar: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo comigo, eu chego à conclusão que eu não estou bem, eu chego à conclusão que eu não me sinto bem para continuar ceando, eu não me sinto bem para continuar sendo um obreiro na igreja. E aí a liderança, à luz da Bíblia, vai te ajudar. Amém? Vai te ajudar da melhor maneira possível. Tem um texto bíblico que diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Jesus disse para aquela mulher pecadora: vai-te e não peques mais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus. Nos ensina a tua palavra, nos ajuda a viver a tua palavra. Pai, eu apresento todos aqueles que são inscritos no nosso canal. Peço que edifique a vida espiritual de cada um. Peço que dê saúde, supra a sua necessidade. Ó Deus, enche cada um com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Finalizamos aqui o nosso comentário bíblico. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Um abraço em nome de Jesus.